Olá! Seja bem-vindo à primeira aula do seu curso de Java, o tão pedido curso de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e como a maioria dos alunos pediu, quero curso de Java, toma curso de Java. E nessa primeira aula nós vamos tratar do seguinte assunto: qual é a história do Java? E se você é um aluno antigo do curso em vídeo, você já sabe que tudo que eu começo com a história dessa coisa. E se você é um aluno novo, seja bem-vindo, eu chamo você de Pequeno Gafanhoto, sempre, e o curso em vídeo já tem uma série de cursos gravados, já disponibilizados gratuitamente na plataforma, com download de pacotes e certificado grátis. Se você chegou aqui pelo curso de Java, saiba que você já tem uma série de coisas já disponíveis, é só você acessar cursoemvideo.com, aqui ó, www.cursoemvideo.com. Acessou lá, você vai ter acesso a todos os cursos. Tem também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/cursosemvideo. Então lá, você também vai poder assistir todas as aulas, você só não vai ter acesso aos pacotes. Você precisa ser um pequeno gafanhoto já pré-cadastrado no site do Curso em Vídeo. E como eu sempre digo, para a gente poder entender uma tecnologia, a gente tem que saber de onde ela veio. E dessa vez, eu vou dar um passo atrás muito grande, e vocês vão entender por quê, vocês vão entender qual é a necessidade que eu tenho disso. E o passo atrás que eu vou dar é na história dos computadores. Sim, eu vou voltar aos primeiros computadores. Esse aí, por exemplo, que está aparecendo na sua tela, é o ENIAC, que era da Universidade da Pensilvânia. Ele ocupava um andar inteiro. Quando você fez faculdade ou quando você estudou informática básica, provavelmente você ouviu falar nele. O que eu quero dizer desses computadores é o seguinte: eles não tinham uma linguagem de programação específica. Eles não tinham uma forma de se programar digitando comandos. A forma de programar eles é do jeito que você está vendo aí. A mulher girando o botão e fazendo a programação dele, né? Essa programação que você está vendo aí era através de plugs e botões. Então você tinha uma pré-definição das posições onde cada botão deveria ficar, e essa fazia a pré-programação da máquina. Essa parte que está aparecendo aí, o rapaz fazendo a manutenção, são as válvulas, que os primeiros computadores eram valvulados. O ENIAC, por curiosidade, era um computador que não funcionava na base binária, ele funcionava diretamente na base decimal, e isso fazia com que a quantidade de válvulas fosse necessária, fosse muito grande. Então, fica aí a curiosidade. Então, o que eu quero dizer desses primeiros computadores era que eles não tinham uma linguagem efetiva, você não tinha como programar nele digitando comandos, até porque ele não tinha teclado, painel de entrada, é isso que você viu aí no vídeo. E aí as primeiras linguagens, com a evolução do computador, eu vou dar um salto um pouco mais para frente, né? Essa evolução foi um pouco mais lenta do que eu estou fazendo agora aqui com vocês. Os primeiros computadores, eles não tinham linguagem. A partir do momento em que o computador ganhou a mesa, né, ganhou o desktop, começou a ter efetivamente um mercado para ele, de software, as linguagens evoluíram e começaram a surgir o que nós chamamos de linguagens de alto nível. Por exemplo, você deve ter ouvido falar na linguagem Pascal. E se você não ouviu falar, não tem grandes problemas não. Pascal é uma linguagem antiga, uma linguagem de programação bem antiga. Se você é um pouco mais velho, provavelmente você estudou Pascal no seu segundo grau ou nos primeiros períodos da sua faculdade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um programa de Olá Mundo Pascal. Então eu criei uma variável ali, uma variável MSG do tipo string, coloquei Olá Mundo dentro dessa variável, então MSG recebe Olá Mundo, e write é o comando para escrever a mensagem na tela, então ele escreveria Olá Mundo na tela. E o mais engraçado aqui que é o seguinte: se você não é um cara que conhece Pascal, só de olhar esses comandos, você já teve noção do que estava acontecendo ali. Eu vou escrever Olá Mundo na tela. Então, mesmo que você não conheça a linguagem específica, os comandos, com essa pequena explicação que eu dei aqui, você conseguiu entender que ele vai escrever na tela. Então, essa linguagem, concorda comigo que ela está muito próxima de você? Você consegue entender mesmo sem saber a linguagem de fato. Eu mostrando nos comandos, mostrando na tela, você consegue entender. Esse código que está aparecendo na sua tela é o que a gente chama de código-fonte em Pascal para escrever Olá Mundo na tela. Então eu vou dizer que esse código-fonte está numa linguagem de alto nível, isso é uma linguagem que está próxima de você, usuário. Aqui ficaria o usuário, aqui embaixo seria a máquina, seria o que a gente chama de linguagem de máquina, microinstruções. Então, uma linguagem de alto nível, ela está muito longe das microinstruções que uma máquina vai exigir. Então, a linguagem Pascal é uma linguagem dita de alto nível, e o código que você digitou é dito código-fonte. O grande problema é que esse código-fonte, se for submetido a uma máquina, com certeza ela não vai entender nada.
E você pode estar pensando, pô, Guanabara, mas uma máquina não é uma coisa inteligente? Não, um computador é burro pra cacete. Um computador só entende as microinstruções, a linguagem que ele é programado para entender. Então a linguagem que o computador vai entender são só as microinstruções deles. A sua linguagem de alto nível não quer dizer nada para ele. Então, basicamente, se você pegar esse código-fonte que você entende sem problema nenhum e passar para o seu computador, ele não vai entender nada. Você precisa de um processo aí. Basicamente, esse processo é composto do seguinte: eu vou ter um componente de software, que a gente vai chamar de compilador, e eu vou submeter esse código-fonte não ao computador, e sim ao compilador, que é um software. Esse compilador vai transformar o seu código-fonte em algo que seja compreensível pelo computador, que a gente chama de código executável. Note que agora o código executável está na linguagem que o computador entende e você não entende mais. Então, eu precisei desse compilador aí no meio para transformar o código-fonte em código executável. E eu queria deixar uma coisa bem clara para os alunos que chegam no curso em vídeo e querem muitos detalhes, muita coisa muito detalhada. Esse é um curso introdutório. Eu sei, e você que é um programador experiente sabe, que não é só um compilador. Você tem um compilador, você tem um linker, você tem um montador, você tem um interpretador, você tem uma série de coisas que fazem parte disso que eu chamei de compilador. O que eu quero deixar claro aqui é que eu estou focando o aprendizado, estou focando esse curso nos usuários que estão começando. Você que sabe programar pra caramba hoje, já teve que começar em algum momento, não teve? Então o seu professor, ele começou de uma maneira um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, te mostrando detalhes aos poucos. E é exatamente isso que eu estou falando. Então, guarda a tua reclamação dizendo assim, não é só compilador, tem o linker, tem o montador, tem o assembler. Calma, a gente não pode falar todos os detalhes ao mesmo tempo, porque quem está começando tem que aprender e aos poucos. Esse código executável que foi gerado, eu posso submeter ele ao meu computador e, sem problema nenhum, ele vai entender e vai executar na tela. E esse foi, por muito tempo, o processo de programação tradicional. Então, nas primeiras linguagens, aquelas de alto nível que surgiram logo no início, a programação era feita dessa maneira. O programador sentava no computador, digitava o código-fonte, passava por um processo de compilação, gerava o código executável e esse código executável funcionaria no computador. E isso tudo é muito simples, isso tudo é muito fácil. E qual é o grande empecilho disso? Qual é o grande problema que surgiu em relação a isso? Vamos voltar aqui para você ver. Então, como eu disse antes, o processo de compilação é a transformação do código-fonte em código executável. O grande empecilho disso tudo era o seguinte: se você pegar esse código-fonte e esse código executável, ele só vai ser executável em uma determinada plataforma, que foi a plataforma na qual ele foi compilado. Se eu tiver outros sistemas, como por exemplo o Linux ou o macOS, eles vão ficar de fora da execução desse programa. Isso porque ele foi compilado numa plataforma específica, que no meu caso aqui eu exemplifiquei como MS-DOS. Se eu quiser que esse sistema funcione em várias outras plataformas, eu vou precisar de um mecanismo um pouco diferente. Vamos usar como exemplo aí outra linguagem, que é a linguagem C. A linguagem C é uma outra linguagem bem antiga, mas é uma linguagem tão importante que está até hoje no mercado. A linguagem C funciona da seguinte maneira: eu também tenho um código-fonte, esse daí é um programa para escrever Olá Mundo na tela, e basta você pausar o vídeo, eu não vou falar nada. Você pausa o vídeo quando aparecer o código-fonte e você vai entender ele. Pode ser que você não entenda tudo, mas você vai entender exatamente qual é o comando para escrever na tela. A linguagem C, ela tem uma peculiaridade bem específica. Tem compiladores para diversas plataformas. Então, se eu pegar o código-fonte de linguagem C digitado no computador e passar pelo compilador de outros computadores, de outras plataformas, então o que eu fiz aí foi pegar um programa em C e passar por 3 compiladores diferentes. Esses compiladores vão gerar resultados diferentes, códigos executáveis específicos para cada plataforma. Pegando esses códigos executáveis e enviando para suas respectivas plataformas, cada uma delas vai entender o seu programa em C. Então deu para entender qual é o funcionamento do negócio? Basicamente, ele vai pegar o código-fonte em C, vai compilar numa plataforma específica e essa plataforma vai gerar um código executável para essa plataforma. Isso por muitos anos foi visto como revolucionário, por isso que a linguagem C tem uma importância muito grande. Basicamente, por ter essa característica, a linguagem C é conhecida como a linguagem multiplataforma. Isso é, uma vez utilizando o compilador certo, ele vai funcionar para múltiplas plataformas. E mais uma vez, cabe aqui um pequeno parênteses. Em alguns casos, na maioria deles, você teria que pegar esse código-fonte em C e fazer pequenas adaptações, porque plataformas diferentes funcionam com microinstruções um pouco diferentes. Então, basicamente, na prática, não funcionava muito bem como os livros falavam. Você tinha que, sim, você pegava um código-fonte e compilava, mas você precisava fazer pequenas alterações. Fique bem claro isso.
Por conta dessa característica de múltiplas plataformas, o C foi utilizado por muitos anos e até hoje ainda é para criar muitos softwares conhecidos, como por exemplo o Firefox. Se você se lembra muito bem, o Firefox é um navegador que existe em múltiplas plataformas. Você tem ele para Windows, você tem para Linux, você tem para Mac, você tem para dispositivos móveis e muitos outros. A chave para que o Firefox funcione em todas essas plataformas é a multiplataforma da linguagem C. O Windows que você usa é feito em C. O Linux que você usa é feito em C. Se você está no macOS, feito em C. Se você está no seu celular, vendo no iOS ou no Android, esses sistemas foram feitos em linguagem C. E por isso, é uma grande injustiça manter a linguagem C com o título que está lá em cima, Linguagens Antigas. O C evoluiu e faz parte também das linguagens modernas. A evolução do C é o C++. Esse mais diz respeito ao acréscimo da orientação ao objeto na linguagem, que é um conceito extremamente moderno. E eu não poderia falar de C++ sem contar a piadinha que está envolvida nisso. A própria linguagem C tem um operador de incremento, que é o operador mais, que incrementa uma unidade. Se você é nosso aluno do curso de PHP, com certeza você sabe usar o mais. Em várias aulas do curso de PHP eu falei sobre o mais. Mais significa somar mais um. Então, a linguagem C é a linguagem tradicional. A linguagem C++ é uma linguagem tradicional com mais algum acréscimo. Então, acrescentou-se mais uma coisa, que foi a orientação ao objeto, na linguagem C. E por isso, ela se chama C++. Achou péssima a piada? Então você vai odiar essa próxima aqui. A evolução da linguagem C++ mais tarde se conheceria como C++, acrescentando mais 2+, dando origem ao que a gente chama hoje de C#. Basicamente, essa cerquilha aí seriam 4 símbolos de mais representados visualmente. Péssimo, né? Piadinha de programador. Mas é exatamente isso que funciona. A linguagem C é a linguagem tradicional. A próxima linguagem, C++. Acima do C++, C#. Mas aí eu dei um passo muito grande. C# é uma linguagem muito moderna. Vamos voltar um pouco ao C++ e entender como que ele foi importante num projeto em específico. Eu vou fazer uma interrupção nessa sua primeira aula do curso de Java para falar 2 coisas muito importantes. Eu espero que vocês ouçam com muito carinho. O curso de Java, ele está sendo feito, assim, profissionalmente. Quem está vendo os outros cursos responde e tudo mais. Se você está chegando agora, você já viu que a qualidade do nosso curso é diferente dos outros. E outra coisa que você deve ter notado é que você não está pagando nada por isso. Esse curso é gratuito. E isso só é possível graças aos nossos patrocinadores. E eu vim aqui falar rapidamente sobre os dois, mas assim, não precisa nem avançar o vídeo, é coisa rápida. A Hostnet Hospedagem de Site é a empresa que acredita no curso em vídeo desde o início. Então assim, o que eu gostaria de pedir é o seguinte, se você tem um cliente ou se você mesmo quer colocar um site online, mas não sabe qual empresa escolher, cara, acredita na Hostnet. Eles têm o melhor serviço de hospedagem do Brasil. Eu garanto, cara. O serviço deles é muito bom e o suporte deles é sensacional. Mais pra frente no curso eu vou falar um pouco mais sobre cada um dos patrocinadores. Agora é só uma passagem rápida, viu como é rapidinho? O segundo patrocinador é o Sistema Educandos de Ensino, que é dividido em 2 partes. O Educandos Escola, que prepara militares, ele faz preparatório militar para técnicos. Cara, olha só, você está estudando algoritmo, não tá? Você está estudando PHP, não tá? Você está estudando Java, não tá? Existe uma vertente dentro da Marinha e dentro da Aeronáutica que forma profissionais de tecnologia. Basicamente, você tem que ter o 2º grau entre 17 e 24 anos, né? Dá uma olhadinha depois no site dos caras e você vai poder ser oficial da Marinha e da Aeronáutica. Na Marinha você entra como cabo e na Aeronáutica você entra como sargento para trabalhar com informática. E o Educandos tem 2 coisas, como eu falei. O Educandos que forma presencialmente e o Educandos online, que forma pela internet. Então, se você ficou curioso, tem uma coisa que é bem legal que a gente vai ver durante essa semana. Visita o curso em vídeo durante essa semana mais uma vez. Segunda-feira é o dia de sair aula, não é? Você tá feliz? Saiu o curso? Volta aqui até o final da semana. Vai ter um dia que vai ter uma surpresa especial para você, assinado pelo Educandos. Então é isso, meus queridos. Obrigado pela atenção. Tentei ser o mais rápido possível. Volte para sua aula. Vai lá, pequeno gafanhoto. Estuda, menino. Em 1990, uma empresa chamada Sun Microsystems tinha um projeto. Utilizando a linguagem C++, eles queriam interligar várias interfaces e fazer diversos dispositivos diferentes trabalhar entre si. E eu preciso aqui que você se transporte no tempo. Estamos falando de 1990. Em 1990 já existia o C++, com orientação a objeto, e uma equipe da Sun Microsystems, sim, uma empresa se chamava Sol. Essa equipe seria responsável por criar uma tecnologia utilizando a própria linguagem C++, onde dispositivos diferentes pudessem se comunicar entre si.
Essa equipe da Sun, liderada por James Gosling, seria incumbida de realizar esse feito. Em 1990, isso era cada vez mais complicado, porque a gente não tinha microprocessadores autômatos como a gente tem hoje. A coisa seria um pouco mais complicada. E foi. A linguagem C++ não foi suficiente para fazer isso. E eles tiveram que o quê? Abandonar o projeto? Não. Vamos criar nossa própria linguagem. Dentro da empresa, esse grupo ficou conhecido como Green Team. Mais uma piada sem graça de programador. Era uma ligação do Dream Team do basquete, que era o time dos sonhos. Eles chamaram de Green Team. O Green Team criou uma linguagem para substituir o C++ nessa tarefa e batizou ela de Green Talk. Basicamente, seria uma linguagem com o objetivo de intercomunicação, fazer com que dispositivos diferentes falassem entre si. Em pouco tempo, o Green Talk se tornou um dos maiores projetos da Sun Microsystems e rapidamente foi rebatizado. E para não perder o costume, rebatizado de uma maneira bem bizarra. O novo nome escolhido em 1991 para a linguagem seria Oak. E se você fez inglês básico, sabe que Oak significa o quê? Carvalho. Sim, aquela árvore, carvalho. Isso porque, conta a lenda, da sala de Gosling dava para ver um frondoso carvalho. Isso, imagina a situação. O cara tá sentado na sala dele e fala assim, puta, eu preciso de um nome melhor para essa linguagem. Olhou pela janela, carvalho, tá aí, Oak. Foi assim que funcionou o negócio. Logo, o carvalho rendeu bons frutos. E logo em seguida, foi criado esse aparelhinho aí, conhecido como Star 7, ou simplesmente Star 7, estrelinha 7. O projeto do Star 7 era revolucionário para a época. Basicamente, esse aparelho que está aparecendo aí na sua tela, parece um GPS, né? Ele tinha uma tela de 6 ou 7 polegadas, não me lembro muito bem, com alguns dispositivos, como antena de comunicação, microchip integrado, né? E já tinha cartões inteligentes, tinha entrada para fone de ouvido, tinha dispositivos para transmissão infravermelho, sistema de som integrado e uma tela sensível ao toque. Essa tela era um mimo específico. Ela tinha lá o seu sistema, logo de cara, isso aí que está aparecendo na tela é a tela de boot do Star 7 da época, né? Mostrava que você poderia, além de apertar, arrastar a tela, então você tinha componentes, e para fazer a coisa mais interativa, foi criado um pequeno mascote, o Duke. Ele está aparecendo aí na tela. Basicamente, então, você ia controlar a sua casa inteira através do Star 7. Então, ali ele apertou na sala de estar você tem uma televisão e um videocassete, ele ia controlar a televisão, apertou a televisão, ele ia mostrar lá alguns controles, como, por exemplo, brilho, contraste, volume da televisão, os canais, ele poderia escolher os canais e, escolhendo um canal, ele poderia ver a programação desse canal, quais programas iam passar e em qual hora. Mais uma vez, eu tenho que falar isso para você, se transporte no tempo. Eu sei que hoje você tem TV interativa, você tem até mais do que isso, mas em 1991 isso era revolucionário. Uma tela de 6 polegadas, sensível ao toque, que permitia controlar os eletrodomésticos e as lâmpadas da sua casa. Essa era a ideia do Star 7. E aí você vai falar, nossa, então a Sun ficou multimilionária com isso porque esse aparelho é sensacional. Não. Infelizmente, eles só fabricaram 6 desses aparelhos, ofereceram esse projeto para as grandes empresas, para os grandes canais de televisão, onde poderia aparecer mais propaganda, interatividade total, mas, infelizmente, nenhuma empresa se interessou. E, em 1992, o projeto do Green Team foi engavetado. Então, assim, um projeto que surgiu muito legal, com uma proposta muito interessante, infelizmente, não interessou as empresas, talvez pelo seu feito revolucionário, não interessou e, infelizmente, foi pra gaveta. E você vai falar, pô, Guanabara, por que você tá me mostrando isso, contando essa história triste? Tu me mostrou uma tecnologia que surgiu, evoluiu, né? A linguagem O, que era sensacional, e tá tudo bem, um nome meio escroto, mas sensacional. E aí você tá me contando essa história pra quê? Isso porque nessa vida, meu querido gafanhoto, nem tudo acontece da hora que a gente quer, nem tudo acontece da maneira que a gente quer. Aprenda isso. E foi assim que funcionou com a linguagem Oak. Ela em 92 foi engavetada e ninguém tinha mais esperança de criar mais nada com ela. Até que em 1994, um velho conhecido nosso apareceu. Em 1994, você deve se lembrar, Tim Berners-Lee estava criando a linguagem HTML e todas as tecnologias envolvidas. Cara, você já parou para pensar que o Tim Berners-Lee aparece em todo santo curso do curso em vídeo? Os inventos de Tim Berners-Lee foram importantes em todos os ramos da tecnologia, inclusive no surgimento da linguagem Java.
Então, basicamente, a gente tinha até aqui, ó. A gente tinha um projeto do Green Team que evoluiu, criou-se uma linguagem, batizou-se de Oak, criou-se um projeto que foi o Star7, que seria revolucionário, mas ninguém se interessou e foi engavetado. E aí veio o invento do Tim Berners-Lee para facilitar isso tudo. Isso tudo porque ele estava criando a HTML, que era uma linguagem interativa para a web. O Star7 era interativo. A linguagem Oak permitia a interatividade. Então, por que a gente não pega tudo isso e junta numa tecnologia só? E foi exatamente isso que eles pensaram. Surge então o projeto WebRunner. O projeto da Sun Microsystems se chamava WebRunner e era mais uma piadoca. Pois é, sem graça também. Provavelmente você já viu o filme Blade Runner, não viu? Pois é, foi aí essa homenagem que eles resolveram fazer. Tá difícil esses nomes. O WebRunner, na verdade, seria um navegador, parecido com o Internet Explorer ou Firefox, só que em 1994 não existia nada disso. A ideia principal do WebRunner era criar interatividade para a web. Isso é, a proposta era o seguinte: vamos pegar tudo aquilo que foi criado para o Star7 e implementar na web. Tudo lindo, tudo perfeito. Mas aí surgiu um grande problema com o nome da linguagem. Por mais incrível que se possa parecer, já existia uma tecnologia cadastrada como Oak. E aí, na hora de registrar o nome da linguagem, um pequeno problema para a equipe do Gosling. Não seria possível utilizar o nome e homenagear o frondoso carvalho que estava ali na frente da janela do Gosling. Eles teriam que, em cima da hora, mudar o nome da linguagem. Como Oak não era mais um nome disponível, o Gosling teve uma reunião com todos os programadores do Green Team. No registro dessa reunião, consta uma história mais ou menos assim. O Gosling, muito triste, o Green Team, triste pra caramba também. Poxa, a gente não vai poder, né? Não vamos poder homenagear o Carvalho. Aquele negócio todo. Não poderia ser Oak. E aí o Gosling perguntou: o que mais deixa vocês animados? E os programadores responderam: café. Não, para. Tu tá brincando que eles vão chamar a linguagem de café? Não. Vai ser pior. Acontece que chamar a linguagem de coffee ia ficar mais esquisito ainda. O que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte: pro café ser bom, o café tem que ser forte. E aí cabe um parênteses cultural aqui. O café forte pra caramba que existe são os grãos cultivados nas ilhas de Java. Esse era um café que eles consumiam quando eles precisavam ficar animadíssimos. Eu, particularmente, acho que eles consumiam outra coisa, mas deixa pra lá. Não sou eu que vou ficar julgando ninguém aqui. Em alguns lugares dos Estados Unidos, existia uma gíria chamada Java Coffee, que era o café Java, que não necessariamente era um café cultivado nas ilhas de Java. Esse era um jargão para café forte. Então, alguns americanos, quando querem falar eu quero um café forte, ele pede um Java Coffee. Então, quando o Gosling perguntou o que deixa vocês animados, eles falaram Java Coffee. Não necessariamente se referindo ao café estrangeiro, e sim ao café forte. Por conta dessa resposta, todos riram, todos se abraçaram e foi escolhido o novo nome da linguagem, linguagem Java. E é por isso que até hoje o símbolo da linguagem é uma simpática xícara de café quente. E aí, gostou da evolução? Gostou até o momento em que chegou? Então foi por isso que a linguagem Java teve esse nome. Java se chama Java porque é a linguagem Java. Uma vez batizada a linguagem, vamos voltar ao projeto WebRunner, que foi onde a gente tinha parado. Assim como renomearam a linguagem e ficou um nome bem legal na visão deles, o projeto WebRunner também seria renomeado e passaria a se chamar HotJava. Essa era a cara de uma das primeiras versões do navegador. A ideia era levar toda a interatividade do projeto da linguagem Java, antigamente com o nome Oak, para a web. E foi mais ou menos nessa mesma época que aconteceu um boom na mídia. Isso é, todo mundo falava Java é a linguagem do futuro, Java é a linguagem da interatividade. Se você é programador, aprende Java agora porque Java é o futuro. E aí, uma das grandes empresas desenvolvedoras de navegador, a Netscape, resolveu entrar nessa jogada de marketing e lançou a linguagem JavaScript, que não tem nada a ver com Java. JavaScript e Java não tem nada a ver uma com a outra, a não ser um nome esquisito. Isso porque a linguagem Java criada pela Sun estava em grande sucesso. Então a Netscape resolveu entrar nessa onda, utilizar o mesmo nome numa linguagem que era para se chamar LiveScript e passou a se chamar JavaScript por uma pequena jogadinha de marketing. Mas não confunda, Java e JavaScript são duas linguagens completamente diferentes, com funcionalidades e propostas completamente distintas. E aí, com essa jogada de interatividade, a Sun logo de cara quis criar algumas interatividades externas, isso é, utilizando a web, você poderia, por exemplo, interagir com mecanismos externos, como, por exemplo, ligar e desligar sua televisão e tudo mais. Um dos primeiros passos dados pela Sun para a interligação de dispositivos externos foi o Java Ring. O projeto do Java Ring propunha a criação de um anel, sim, um pequeno anel, que você poderia chegar perto do computador e ele substituiria suas senhas e faria também configurações automáticas.
Tudo em prol daquela proposta inicial de interagir coisas externas com o Java. Interação é essa que a linguagem foi feita exatamente para isso. Um dos expoentes dessa interação entre computadores e dispositivos distantes, eu vou mostrar para você agora. Em 2004, a NASA tinha um projeto ambicioso, que era chegar ao planeta vermelho, Marte. Com isso, eles enviaram um pequeno robô que ia mapear o solo marciano. E aí você pode estar pensando, caramba, o que tem a ver um robô, o solo de Marte e Java? Isso porque esse robô que estava lá em Marte se comunicava com os computadores aqui na Terra através de, adivinha que linguagem? Java. Ele tinha Java no seu coração. E isso foi bem legal para a linguagem e também foi noticiado bastante, todo mundo falava do robô e tudo mais, mas saiba você que esse robozinho rodava Java. A partir daí, a linguagem passou por um grande processo de popularização. E esse processo de popularização culminaria com uma coisa muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de mais nada. Quando eu falo para você sobre código aberto, software livre, o que você pensa? A resposta de 99,99999% dos usuários é Linux. No máximo, um LibreOffice. Isso é chavão na informática. Sempre que eu falo em software livre ou código aberto, basicamente se fala em Linux, LibreOffice e nada mais do que isso. Eu vou mostrar para você alguns projetos que são código aberto. Além do Linux e do LibreOffice, se você respondeu isso, você está totalmente certo, alguns outros projetos muito populares que você usa durante o dia são código aberto. Como, por exemplo, o navegador Firefox. Ah, mas Guanabara, eu não uso Firefox. O Chrome também é. Se você é aluno do curso em vídeo, você acessa um site que é feito em WordPress, que é código aberto. E se você também é aluno do curso em vídeo, com certeza já aprendeu a linguagem PHP, que também tem seu código aberto. E aí você pode estar falando, caramba, esse negócio de código aberto é mais para programador, não é? Não, artistas também usam código aberto. Se você é artista gráfico, você pode usar o GIMP para fazer edição em fotos. Ou se você é artista 3D, pode usar o Blender para isso. Todos esses softwares que estão aparecendo na sua tela são códigos abertos. E você pode baixá-los gratuitamente. E foi esse caminho do código aberto que, aos poucos, foi ganhando o coração de todo mundo na Sun. E foi aí que, em 2006, foi acrescentado a esse grande hall de códigos abertos a nossa querida e estimada linguagem do cafezinho quente. Sim, desde 2006, a linguagem Java é código aberto. E ela foi registrada como GPL, que é uma das licenças mais conhecidas do software livre. Uma outra mudança bem grande que aconteceu foi em relação à Sun. Em 2009, a empresa deixou de existir. E aí você pode perguntar, caramba, faliu? Não, ela foi vendida. E não foi por pouco dinheiro. Em 2009, pela pequena quantia de 7,4 bilhões de dólares, ela foi vendida para a gigante Oracle. É isso aí. Até 2009, o Java era controlado pela Sun e de 2009 até a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, o Java é propriedade da empresa Oracle. E aí você pode estar preocupado. E o Gosling foi mandado embora? Não, ele foi transferido de empresa, começou a trabalhar na Oracle, mas um ano depois, em 2010, ele se retirou da empresa, pediu demissão e foi tratar de outros projetos. Hoje, ele trabalha numa pequena startup que cuida de projetos relacionados à criação de energia limpa. E hoje em dia, é indiscutível o sucesso do Java. Você encontra Java em múltiplas coisas na sua vida. Hoje, a linguagem está presente na sua vida, eu garanto isso para você. Eu vou mostrar alguns exemplos do uso da linguagem Java atualmente e você vai saber do que eu estou falando. Com certeza você usa eles e nem sabe que o Java está lá. Quando você usa sistemas bancários no seu computador e quer acessar Home Banking, provavelmente você recebeu uma mensagem dizendo que tinha que instalar alguma coisa de Java. Quando você usa cartões de crédito hoje em dia ou cartões de banco que tem aquele pequeno chip, aquele smart chip, esses smart chips são todos lidos por uma interface criada em Java. O Java também está presente no seu celular. Se você tem um sistema Android, e a grande maioria tem, todos os softwares que você usa são criados em Java. Sabe quando você pega o seu celular, você acessa o Facebook, abre o WhatsApp, tira uma foto, posta no Instagram? Todos esses programas são criados em Java. Como eu disse anteriormente, o sistema Android é livre também e é criado em C, mas os softwares para Android, todos estão em Java. Outro lugar onde o Java está presente é no Blu-ray. Sabe quando você coloca o disco de Blu-ray para assistir um filme e aí aparece aquele menu, aquela coisa, aquelas opções? Tudo aquilo é controlado por um sistema em Java. E por falar em entretenimento pessoal, você também deve ter algum leitor de e-paper. Um dos exemplos é o Kindle. O Kindle também roda Java. E se você não está ligado em leitura, com certeza está ligado em televisão, a TV digital. O padrão DTVI, criado aqui no Brasil, é totalmente feito em Java. Quando a TV digital foi implantada aqui no Brasil, muito se falou sobre o sistema Ginga, que era o sistema de interatividade e tudo mais. Esse sistema é feito em Java.
Sistemas modernos de wearable, como por exemplo, relógios como o Moto 360, também rodam Java no seu coração. E o Java está presente em até algumas coisas meio inconvenientes. Sabe quando você chega no final do ano, você tem que fazer a declaração do imposto de renda e abre o programa da Receita Federal para fazer a declaração online? Pois é, até nisso, até nesse momento triste da nossa vida, o Java está presente. Aquele sistema da Receita Federal para você declarar o imposto de renda é feito em Java. Então é isso. Antes de começar a aprender Java, viu como foi interessante a gente conhecer a evolução da linguagem, como é que ela surgiu, como é que ela evoluiu, como é que ela chegou até hoje e o que ela está sendo feita agora no mercado? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula do seu curso de Java. Ela acabou. Na aula que vem a gente vai aprender como é que o Java funciona. Você vai falar assim, pô, o Java é igual ao C. Eu mostrei como é que funciona a linguagem C. O Java é diferente, ele é um pouco diferente. E eu vou mostrar na próxima aula como ele funciona. Eu espero que você tenha gostado, sinceramente, dessa primeira aula. Esse curso de Java, ele está sendo muito requisitado, então eu espero, sinceramente, que você colabore. Colaborar como? Me dando dinheiro? Não, você colabora de uma maneira simples. 3 maneiras. Aqui você se inscreve no canal. Clicou aqui, você vai se inscrever e sempre que você tiver uma aula nova, você vai ser avisado. É importante que você assine para que você possa voltar sempre ao curso em vídeo. Uma coisa que é muito interessante é o seguinte, às vezes o canal do YouTube, você deve perceber isso na sua navegação diária. Às vezes você entra no canal do YouTube, vê 1 ou 2 vídeos legais e esse depois vai embora, depois você esquece que você gostou daquele canal. Então, para você gostou desse canal? Então se inscreve. Isso funciona para qualquer um. Então, se inscrever no canal significa que você não vai esquecer a gente. Significa que quando a gente tiver um curso novo, você vai ficar sabendo, você vai ser avisado por e-mail, né? Liga, além de se inscrever, clica na engrenagenzinha do lado e olha, eu quero receber e-mails dizendo isso. A gente só vai publicar aula, a gente só vai publicar coisa boa. Então, é isso aí. A primeira coisa que você pode ajudar bastante é se inscrevendo no canal. A outra forma é clicando aqui, Aqui tem uma playlist. Nessa playlist vão ter todas as aulas de Java que vão ser lançadas. O curso em vídeo ele trabalha por playlists. Então é importante também que você assista a essas playlists. Tem muita gente, eu sei que você às vezes está na tua casa, tua empresa tem o YouTube bloqueado, mas você quer estudar, você faz o download da aula e aí depois você assiste e distribui para os colegas. É muito mais interessante para você manter o curso em vídeo no ar, manter esse projeto cada vez mais funcionando, é assistir às aulas diretamente no canal. Isso porque a propaganda dá uma monetização. Essa monetização a gente usa para reverter em benefícios para o canal. Então, a gente está cada vez mais com equipamentos novos. Então, aqui, equipamento novo. Isso aqui é equipamento novo para gravação de alta resolução. Então, isso tudo, a gente não tira dinheiro do bolso, a gente tira dinheiro do nosso sustento, do nosso YouTube. Então, se você não assistir os vídeos, eu quero rever as aulas. Reveja as aulas, cara. É uma das ótimas maneiras de você não gastar dinheiro, aprender, né, enriquecer culturalmente e ajudar o nosso canal. O nosso canal ele só se sustenta por 2 coisas. Patrocínio. Então eu queria agradecer bastante aqui a todas as empresas que patrocinam os cursos do curso em vídeo, né? A Hostnet está sempre presente. Então, cara, mora no coração. Essa empresa, ela ajuda muito. Vocês não têm noção de como ela ajuda a gente. Então, o patrocínio é uma das formas de a gente ganhar dinheiro. E a outra forma, que é constante, que é mensal, é vocês assistindo. Então, assim, se você está assistindo esse curso de Java, né, não tem aula 2 para você ver, vou ver o curso de HTML de novo. Assiste de novo. Aquela propaganda que você vai assistir no início vai nos dar renda, vai manter o canal funcionando. Essa é a maneira que vocês podem colaborar com a gente, assistindo sempre as aulas no canal. Né? Assistindo, valorizando as propagandas, aquilo tudo que vocês já sabem fazer. Então, é isso que eu peço. E a última coisa que você pode valorizar é aqui, se inscrever no curso em vídeo. Aqui você vai ter acesso a pacotes. Aqui, hoje não tem pacote, a primeira aula não tem pacote nenhum. Mas a partir lá pra frente, você vai ter que baixar o Java, baixar a JRE, baixar a JDK. E aí você vai ter os links, você vai ter os pacotes das aulas. Aqui, vai adiantando já a sua inscrição. cursoemvideo.com, vai lá, faz seu cadastro, acessa o curso de Java, assiste por lá. Quando o curso terminar, serão mais ou menos 20, 25 aulas. Lá no final, você vai ter acesso ao certificado do curso introdutório de Java. Então, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença. Tá aí o curso que todo mundo pediu. Eu espero que você dê um joinha, compartilhe, deixe seu comentário, entre em contato com a gente, dá o seu elogio. A gente recebe muitas mensagens todos os dias. Nem sempre é possível responder, mas você pode ter certeza que essa interatividade que vocês têm com a gente é bem legal, é bem legal. Tem gente que me procura no Facebook ou pessoalmente em evento para dar um abraço, para agradecer. É isso, cara. A gente faz de coração o projeto do Curso em Vídeo para que vocês possam ter um aprendizado muito legal. Então, vocês precisam ajudar a manter esse projeto vivo.
Esse projeto, ele já passou por momentos ruins, agora ele está se reerguendo, e então vocês precisam ajudar a gente. A ajuda de vocês é fundamental. Não é importante, não é só importante, não. É fundamental. Assista os vídeos, assista todos os playlists, assista todas as aulas, tudo. Já viu? Vê de novo. Já bota playlist, bota pra rodar e fica assistindo o dia inteiro essa playlist. Isso vai ajudar a gente pra caramba, vocês podem ter certeza disso. Queria mandar um abraço especial pra todos os alunos que estão desde o início, lá da história do curso em vídeo, que chegou com o curso de HTML, passou pelo curso de algoritmo, Photoshop, PHP e tudo mais, e chegou nesse curso de Java. Um forte abraço pra você. Um abraço pra você que tá chegando agora também, pequeno gafanhoto que tá chegando novo. Estuda, menino. Estuda, rapaz. É assim que você vai aprender muita coisa boa. Esse curso de Java vai ser feito assim, ó, no esquema pra você. Vai ser muito melhor do que muita aula chata que o pessoal tá tendo na faculdade aí. Eu montei esse curso baseado naquilo seguinte: a tua aula da faculdade foi chata pra cacete, esse curso não vai ser. Eu garanto isso pra você. Você vai aprender da maneira muito legal a criar aplicativos já do início, já logo no início. Aplicativos legais em Java. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.